Nesse vídeo eu vou te dar um tutorial completo de como você vai mudar a sua vida. Veja, eu não estou falando de como você vai mudar a sua vida de forma fácil, eu não estou falando que é como você vai mudar a sua vida da noite para o dia, num estalar de dedo, não é isso, tá? Não é isso, não é isso, não é isso, porque eu poderia ter colocado isso, que você iria entrar aqui com essa ideia, mas esse não é o meu objetivo, ok? Primeiramente, eu queria te dizer que eu sou uma pessoa extremamente apaixonada em estudar sobre o comportamento humano e o funcionamento do cérebro. Eu tenho 2 pós-graduação em neurociência, comportamento humano, psicologia positiva e mindfulness. Então, entender sobre quem você é fará com que você se transforme em uma máquina hiper mega potente e consiga realizar tudo aquilo que você nem imaginava que você poderia realizar. Só que uma das coisas que a gente precisa entender é por que é difícil mudar? Por que mudar é muito difícil? Por que começar uma dieta é difícil? Por que fazer exercício é difícil? Por que estudar é muito difícil? Por que ler é muito difícil? Por que, enfim, sei lá, o que pode ser que seja difícil para você? Correr é muito difícil, caminhar é muito difícil, falar é muito difícil, independente do que é difícil para você. A primeira coisa que você precisa entender é, número 1, o nosso cérebro odeia mudanças. O nosso cérebro, ele sempre foi e sempre será uma máquina de codificação de padrões e, de certa forma, querer te manter em repouso. Quando a gente para estudar a história da formação do ser, do cérebro, o ser humano ele sempre teve basicamente 2 funções primordiais, né? Que é as necessidades fisiológicas, ok? E a sobrevivência. Eu preciso sobreviver e eu preciso ter as minhas necessidades fisiológicas supridas. Seja sexo, comida, necessidades urinárias, intestinais, para não falar as outras coisas, né? Fisiológico. Isso é fisiológico. Sede, fome, sono, isso é fisiológico. O ser humano precisa disso. Quando éramos caçadores-coletores, a gente que eu digo, né, o ser humano no seu processo evolutivo, sempre lutou por um processo de economia de energia. E mudar para o ser humano é um gasto de energia muito grande. Por isso que as mudanças são difíceis de serem implementadas. Principalmente mudanças, já começa a notar a partir de agora. Por que mudar é muito difícil? Porque eu sempre quero fazer mudanças grandiosas. Nada se começa grande, o que nasce grande é monstro. Certo? Tudo se começa pequeno, só que nós temos uma grande tendência de desvalorizar os pequenos começos. As pequenas coisas. Quando eu desvalorizo as pequenas coisas, a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco não vai ser colocado sobre o muito. Como que eu mudo, Vinícius? A primeira coisa, entender que o seu cérebro, por natureza, não quer que você mude. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. O seu cérebro, ele basicamente tem algo que eles chamam como se fosse um backup, ok? Quando você começa a fazer uma nova atividade, ele vai toda hora tentar ficar baixando aquele tipo de programa. Por exemplo, você vai querer treinar. Você não consegue ter aquele hábito de treinar. Agora, olha que interessante. Você tem tanto o hábito bom quanto o hábito ruim. O hábito ruim a gente chama de vício. Por que as pessoas viciam em coisas ou em algo? Porque o vício, a nota, traz uma recompensa. E tudo aquilo que traz uma recompensa, ele vai disparar o meu sistema, né, que eles chamam de via mesocórtico-límbica, que é a nossa via que está diretamente ligada à sensação de recompensa, da dopamina. Então, tudo aquilo que vai me gerar uma recompensa é prazeroso. Por exemplo, comer um chocolate é prazeroso. Comer um alface não é. Acordar 4 horas da manhã para ir para a academia fazer uma atividade física não é prazeroso. Calma, talvez você faça isso, mas você não é desse mundo, certo? Eu, às vezes, acordo 4 horas da manhã, 4h20, para poder ir treinar. Eu quero? Não, mas eu comecei a entender que crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso. E aí você precisa se encaixar dentro desse padrão. Ok? Então, existem basicamente esses 2 hábitos. Só que os hábitos ruins, que também são traduzidos como vício, eles normalmente vão ter uma recompensa muito maior. Droga, recompensa muito alta, com pouca energia investida.
Então, normalmente, eu não estou generalizando, não estou dizendo que é sempre assim, mas normalmente os vícios, eles vão trazer respostas muito rápidas e prazerosas. Vício. Pensa nos vícios. Respostas rápidas e prazerosas. Já os hábitos bons que a gente quer, por exemplo, emagrecer, não é rápido e não é prazeroso. Sim ou não? Então a gente vai ter uma dificuldade. Só que quando você começa a desenvolver uma tarefa e não consegue dar continuidade nessa tarefa, você fala, eu não tenho tempo, eu sou desorganizado, eu não consigo, eu não dou conta. Na real, isso é o seu cérebro mandando sinais para que você possa parar, porque aquilo para ele é desesperador. Já reparou que a sua vida sempre vai mudar no próximo ano ou a sua dieta sempre vai começar na segunda-feira? Quantas promessas de fim de ano você já fez? Ano que vem vai ser diferente, ano que vem eu vou estudar, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer o curso, ano que vem eu vou falar inglês, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou entrar na academia e papapá, e você tem aquele gás, e você tem aquela motivação, e você se sente muito empolgado para aquilo dali. Tem pessoas que compram roupa, compram tênis e papapá, e quando tá chegando o dia, cadê essa motivação? Aí você me pergunta, por que eu senti a motivação naquele momento e quando eu foi chegar o momento de eu fazer a tarefa, eu não sentia a mesma motivação? Simples. Simples, rápido e óbvio. Como assim, Vinícius? Simples, rápido e óbvio. Porque o seu cérebro, ele viu uma projeção para o futuro. E toda vez que você joga algo para o futuro, o teu cérebro fala assim, fica tranquilo que a gente não precisa gastar energia com isso. Ela só vai fazer semana que vem, mês que vem, ele só vai fazer semana que vem, mês que vem. Certo? Como que eu mudo, Vinícius? Anota. Anota isso. Como que eu faço para mudar a minha vida? Mudar os meus hábitos? Pequenos passos. O que acontece é que no processo de mudança, você quer ser uma criança que mal ficou em pé, já quer correr. Só que você precisa entender que é um passo de cada vez. Você precisa entender isso aqui. Toda caminhada de 10 quilômetros começa com o primeiro passo. Toda caminhada de 100, toda corrida de 100 metros, toda corrida de 50 metros começa com o primeiro passo. O problema é que quando a gente quer fazer um processo de mudança, é como se você estivesse botando o pé no primeiro degrau da escada e no 10º degrau. Você quer burlar todos esses processos. Então isso gera um choque no seu cérebro muito grande. Lembra? O seu cérebro quer economia de energia e necessidade fisiológica suprida. É o que o seu cérebro quer. Eu quero sobreviver e quero ter as minhas necessidades fisiológicas ali supridas. E se eu faço algo, isso pode afetar a energia que eu tenho e pode me atrapalhar. Então eu preciso parar esse tipo de comportamento. Teve uma pesquisadora, eu não me recordo o nome dela, ela começou a estudar como que faria para poder fazer um processo de instalação de hábitos. Obviamente, o hábito que ela estudou foi o hábito de beber água. Falando nisso, eu vou até beber uma água aqui. Certo? Existem hábitos que vão ter uma facilidade maior e hábitos que vão ter uma facilidade menor. Né? Vou ter mais dificuldade ou não vou ter mais dificuldade. As pessoas normalmente falam, você precisa fazer isso por 30 dias, você precisa fazer isso por 40 dias, você precisa fazer isso por 21 dias. Nesse estudo, ela mostrou que em 21 dias, algumas pessoas instalaram o hábito de beber água. Só que houve pessoas que conseguiram fazer com que isso se tornasse um hábito com 10 dias. Eu vou dar dica para vocês do como você pode fazer para conseguir facilitar os seus hábitos. Calma. E ela percebeu que 21 basicamente foi ali um pico, certo? Só que grande parte do grupo conseguiu antes e muitas outras pessoas também não conseguiram instalar. Por quê? Porque isso vai depender de muitas questões de organização que você vai entender nesse vídeo, certo? Basicamente, depois, e isso às vezes tem muita controvérsia dentro da ciência acerca de instalação de hábito, perceberam que uma faixa de 180 dias era basicamente um tempo em que você conseguia construir uma ilha neural, né? Um caminho neural. O nosso cérebro tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Esses neurônios eles vão fazer mais de 1000 sinapses cada neurônio. As sinapses são como se fosse a criação, né, de caminhos. De caminhos, assim como a gente tem caminhos e rotas no mundo. Eu vou criar caminhos. Existem caminhos que você sai da sua casa para ir para um lugar que são caminhos mais fáceis. O trânsito é melhor,
flui de uma forma melhor, você consegue talvez chegar não tão rápido, mas você consegue ir mais tranquilo, certo? Então, dentro do nosso cérebro, isso é construído através de um fenômeno chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se expandir e de se hipertrofiar através da construção de novas vias neurais, ok? Então, essas vias neurais, elas vão estabelecer um hábito. Por exemplo, dirigir. Você entra no carro, vai dirigir, você não pensa. Agora preciso pisar na embreagem, agora preciso acelerar, agora preciso tirar o pé do acelerador, preciso pisar na embreagem, trocar a marcha, tirar o pé da embreagem, acelerar, eu preciso olhar nesse espelho, eu preciso olhar nesse espelho, eu preciso controlar, eu preciso dar seta para lá, eu preciso dar seta para cá. Ou seja, isso vai se tornando automático. O hábito nada mais é do que algo que você faz de forma automática. Tudo aquilo que o teu cérebro ele vai automatizar vai ser para poder economizar energia. Por quê? Eu não preciso ficar raciocinando para aquilo dali. Certo? Então, a gente tem esse sistema que funciona. A gente tem um sistema que é racional e um sistema automático, intuitivo dentro do nosso cérebro. Porque viver racionalizando é muito gasto. Por isso, o nosso cérebro ele vai buscar formas de que isso vai se tornar algo automático. Amarrar o cadastro do sapato é automático. Em algumas vezes você está indo para algum lugar, você nem lembra do caminho que fez. Automático. Pegou? É automático. Você foi, quando você percebe, você já chegou onde você queria. Por quê? Porque o teu cérebro ele vai criar isso. Só que antes do teu cérebro criar isso, ele precisa de uma, anota, repetição. Certo? A repetição é a mãe do hábito. Quanto mais eu vou fazer aquilo de forma constante e repetitiva, mais chances eu tenho de construir vias neurais que vão fazer com que o meu cérebro consiga automatizar aquilo dali e aquilo se torne mais fácil para mim, se tornando um estilo de vida. Muitas pessoas não emagrecem, não é porque elas não têm vergonha na cara, é porque realmente tem uma dificuldade de uma instalação de hábito. Vou chegar na dica, tá? Basicamente, eu quero que você entenda isso. Em resumo, o seu cérebro, ele vai normalmente querer sobreviver, necessidades fisiológicas supridas, ok? Hábitos bons, hábitos ruins. Os hábitos ruins são traduzidos como vícios. Estudos mostram que existem hábitos de maior facilidade, como, por exemplo, beber água, você consegue instalar em 21 dias. Só que a grande maioria mostra que um prazo de 180 dias. Esse tempo é necessário através de repetições para a construção de novas sinapses dos nossos neurônios, que vão construir caminhos que vão facilitar o nosso processo de tomada de decisão. Não vou precisar ficar racionalizando. Se eu virar para você e falar assim, 2 mais 2, se automatizou a resposta. Agora, se eu falar assim, quanto que é 2 mais 2, dividido por 4, multiplicado por 10, e a raiz quadrada de 8? Eu nem sei se isso existe, o que eu falei para vocês. Mas você vai precisar pensar nisso. Certo? Você vai precisar raciocinar sobre aquilo. E raciocinar tende a fazer com que você tenha gasto de energia. E eu não posso gastar a minha energia, porque meu cérebro precisa economizar. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer para instalar um hábito. Não dê possibilidades ao seu cérebro. Não dê possibilidades ao seu cérebro. Eu vou fazer isso. Normalmente a gente fala assim, eu vou fazer isso, mas se isso não der certo, eu faço isso. Ou seja, eu dou possibilidade. Quanto mais possibilidades o meu cérebro tem, mais dificuldade eu tenho de me reter a uma determinada atividade. Quanto mais possibilidades que eu tenho, o meu cérebro sempre vai ter uma tendência maior de ir pelo caminho daquilo que vai gerar menos gasto de energia. Certo? Por exemplo, preciso acordar amanhã às 5 da manhã para poder treinar. E aí eu acordo às 5 da manhã, eu vou começar a racionalizar para não levantar, para não gastar energia. Poxa, eu dormi tarde ontem. Poxa, eu tô tão cansado. Eu acho que eu vou fazer isso mais tarde. Não, mais tarde dá para fazer. Não, mais tarde dá para fazer. Dá para me dormir mais um pouquinho. É uma guerra. Por quê? Porque eu dei possibilidades para o meu cérebro. Possibilidade de ficar deitado ou a possibilidade de levantar. Qual que é mais custoso para o meu cérebro? Levantar e ter que treinar, ter que caminhar, ter que fazer alguma coisa. Certo? Então, quanto mais possibilidades você dá ao seu cérebro,
mais difícil vai ser a instalação de um novo hábito. Eu vou fazer isso, se comprometa com aquilo, ok? O cérebro sempre vai ir pelo caminho de menor esforço. Existem duas coisas que podem parar você. A primeira coisa é você. Existem duas coisas que podem parar você. A primeira é você. E a segunda coisa é você também. A primeira é você e a segunda é você. Certo? Vinícius, ótimo. Eu estou aqui para esperando você poder me dar a dica de como instalar o hábito. Vou falar agora. Primeira coisa, instalar um hábito é igual a repetição. Tá, você meio que falou que eu preciso repetir aquilo dali, né? Várias vezes que eu vou instalar um hábito. Sim, porque a repetição vai fazer com que tenha trilhas neurais, ok? Portanto, que as pessoas que vão passar em concurso público, elas repetem. Repete. Fisiculturista constrói o seu corpo através de estímulos de repetição. Você se torna especialista em algo quando você repete. Tudo aquilo que você quer bom precisa ter uma repetição. Só que, como você fala para mim, tá, Vinícius, eu preciso ter uma repetição de ir para academia treinar, mas eu não gosto de treinar. Aí tá a chave. Você precisa ter uma repetição com uma recompensa. Porque aí o seu cérebro ele vai atrás da recompensa, não da tarefa. Só que você precisa da tarefa para poder ter a recompensa. E aí você negocia com o seu cérebro. A gente só vai ter isso se isso acontecer. Eu só vou conseguir ter isso se eu fizer isso. Eu só vou conseguir me sentir melhor, ter mais vitalidade, ficar bonitona, usar um biquíni, fazer não sei o quê, me sentir com autoestima melhor, não sei o que lá, se eu fizer isso. O homem, eu só vou conseguir me sentir mais confiante, eu só vou conseguir me sentir mais atraente se eu treinar. Isso é uma recompensa. E aí eu vou instalar a recompensa, só que eu preciso da tarefa. Então eu preciso cumprir aquela tarefa para poder ter aquela recompensa. Só que aquela recompensa, ela precisa ser maior do que a tarefa. Porque se o cérebro jogar no equilíbrio, ele não vai. Olha que interessante. Mostrei recentemente um meme para Andressa que mostrou assim: 7 anos junto, 1 mês separado. Era uma foto de uma mulher mostrando ela 7 anos junto com o marido, como que ela se vestia, como que ela estava. Depois que ela se separou, como que ela ficou. Embaixo, a mesma coisa do homem. Como que um homem é e como que um homem fica depois que ele se separa. A capacidade de destruição. Por quê? Porque aqui o teu cérebro está tranquilo, não precisa fazer mais nada. Está tranquilo, está seguro, está tudo bem, minha necessidade de segurança está aqui, minha sobrevivência está aqui, minhas necessidades fisiológicas estão aqui, está tudo bem. Só que depois que eu saio daqui, eu preciso voltar. Então eu preciso me sentir bem. Espero que você tenha conseguido entender essa analogia aqui. Então, como que eu instalo um hábito? Repetição, e essa repetição tem que ter uma recompensa, e essa recompensa precisa ser maior do que a tarefa. Preciso economizar dinheiro. Qual seria a recompensa para você poder economizar dinheiro? Uma viagem, comprar algo que você deseja. E quando isso se concretizar, Vinícius, comemore. O seu cérebro ele precisa dar legitimidade à conquista através da comemoração. Eu não estou falando que você tem que fazer uma festa de aniversário, gritar e tal. Você não comemora o seu aniversário? Porque é uma conquista de mais um ano que você viveu? Não comemora? Então você precisa comemorar as suas pequenas vitórias. O sucesso, ele não acontece de forma extraordinária. Ele acontece na execução de tarefas simples, em que nada tem de extraordinário, só que feito de forma contínua, gera excelência. De forma repetida, gera excelência, certo? Então você precisa pegar esse código aqui. Eu estou olhando para cá porque eu fiz um rascunho aqui que eu quero passar isso para vocês. Então, para instalar o hábito, eu preciso de repetição. A repetição tem que ter uma recompensa proporcional, desproporcional, a recompensa tem que ser maior do que a tarefa, certo? Depois, eu preciso de rotina.
Se eu vou treinar e eu preciso acordar de manhã, eu não vou colocar o celular para despertar do meu lado, eu vou colocar o celular para despertar no banheiro, porque eu vou ter que levantar. Se eu preciso trocar de roupa, a roupa vai ficar na beirada da minha cama. O hábito, quando você tem o desejo de estar lá, você tem que facilitar o acesso. E o vício, você tem que dificultar o acesso. Hábito de beber água, eu preciso facilitar e ter uma garrafa do meu lado. Eu vou olhar e preciso beber água. Vou aqui e vou beber. Preciso acordar cedo, celular longe. Preciso estudar. Eu preciso ter e desenvolver isso. Eu preciso ter meu celular longe, tirar as distrações. E aí eu vou facilitar o meu estudo. Faz sentido? Então você precisa de repetição. Essa repetição de uma tarefa a qual você quer, ela precisa ter uma recompensa. Essa recompensa tem que ser maior do que a tarefa. Você precisa de rotina e organização do seu tempo, que é a gestão do seu tempo. Isso vai fazer com que a sua vida mude. Se você parar para analisar todos os atletas... Se você analisar todos os grandes atletas de alta performance, se vocês conseguissem monitorar a vida deles, vocês iriam ver que eles fazem todos os dias as mesmas coisas. Só que eles têm uma recompensa maior. A visão é maior. Só que eles sabem, para que eles possam se tornar aquilo que eles estão vendo, eles precisam repetir aquelas pequenas coisas de forma gradativa todo santo dia. Não queira mudanças grandes. Não queira fazer dieta parando de comer. Diminua a quantidade de comida que você quer. Não sou nutricionista, não sou nada disso, de um especialista, nada disso, tá? Se você quer emagrecer, você precisa buscar uma ajuda profissional. Mas aqui eu estou usando como se fosse um exemplo. Quanto mais restrição você tem, mais difícil vai ser de você estabelecer aquele hábito. Por isso que muitas pessoas dizem, ou você vem pela dor ou você vem pelo amor. A grande maioria vai optar pela dor. Eu preciso emagrecer porque senão eu vou morrer. Não tem mais o que fazer. Vou fazer uma recomendação. Vocês vão assistir uma série chamada Quilos Mortais. Se você assistiu, você vai assistir de novo, mas agora com esse tipo de visão. Quando a pessoa ela chega num determinado extremo, que é ou ela vai fazer ou ela vai morrer. Só que você tem a chance de entender que eu vou fazer isso para obter tal coisa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você chegou até aqui, eu quero que você comente aqui o que você achou desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, se você concorda ou discorda. O meu objetivo aqui não é fazer com que você aceite tudo que eu estou falando, mas é provocar você a pensar que podemos ser seres humanos melhores. Tamo junto, até depois do fim e até o próximo vídeo.